Olá, amigos do canal Encontra Carros, tudo tranquilo? Meu nome é Leandro, seja muito bem-vindo por aqui. Parece que o Renault Kardian já agradou o mercado brasileiro. O SUV compacto já vende algo aí em torno de 3 mil unidades ao mês. Praticamente, pessoal, o mesmo número aí de modelos mais consagrados, como por exemplo o Volkswagen Virtus, Fiat Pulse e Toyota Corolla. Um dos motivos para esse sucesso aí do Renault Kardian é o seu custo-benefício, principalmente nas versões de entrada, pessoal. Hoje, o Renault Kardian parte aí de R$ 106.990 na sua versão Evolution com câmbio manual. Porém, essa versão nas lojas tem até um preço mais barato, na faixa de 95 até 98 mil reais. Nesse vídeo vamos conhecer em detalhes a versão de entrada do Renault Kardian e comparar ela com as opções de entrada dos rivais Fiat Pulse e Citroën Basalt. Vamos ao vídeo. O Kardian Evolution manual tem o melhor custo-benefício da categoria? A versão de entrada do Renault Kardian ela custa oficialmente R$ 106.990, um valor muito interessante. Porém, na prática, pessoal, a gente encontra essa versão abaixo dos R$ 100 mil, nesse caso aqui R$ 98.990, na Renault Sinal France lá no Morumbi, aqui em São Paulo. A gente já vê que é o modelo 2024, 2025, enfim, pintura sólida, mas é a versão de entrada do modelo, né? Por R$ 98 mil. É um valor bem interessante. Por quê? Porque a versão mais barata do Renault Kardian, ela já vem com motor 1.0 turbo, 3 cilindros, com duplo comando de válvulas aí, VVT. É um motor bem interessante que desenvolve 120 cavalos com gasolina ou 125 cavalos com etanol, para um bom torque de 22.4 kgfm com etanol. Vale a pena comentar que esse torque do motor 1.0 da Renault é um dos maiores da categoria, superando inclusive os modelos maiores. Só para a gente comparar, o Hyundai Creta, o seu motor 1.0 turbo, ele tem torque de 16.2 kgfm e o Volkswagen T-Cross tem torque aí de 20 kgfm. O Fiat Pulse de entrada ele peca por não ter motor turbo. Em comparação, o Fiat Pulse mais barato em sua versão Drive 1.3 manual, que parte aí de R$ 107.990, ou seja, um valor aí R$ 1.000 mais caro em relação ao Kardian. O problema aqui no Pulse, pessoal, é o seu motor. Essa versão de entrada, ela tem motor 1.3 Fire aspirado, 4 cilindros, com apenas 98 cavalos com gasolina ou 107 com etanol, para um torque também de modestos 13.7 kgfm. Só para a gente comparar, pessoal, a diferença no torque, ele é 60% inferior ao motor do Renault Kardian. Traduzindo essa diferença na prática, o Pulse Drive 1.3 manual ele faz de 0 a 100 em 13.9 segundos, enquanto o Renault Kardian manual faz essa mesma prova em 11 segundos. A coisa piora bastante quando a gente analisa os dados de retomada. Segundo testes feitos aí pelo site Motor1, o Pulse 1.3 manual ele retoma de 80 para 120 km em 13 segundos, enquanto o Renault faz essa mesma marca aí em 7.5 segundos, ou seja, o Renault precisa de quase a metade do tempo para retomar em relação ao Pulse. Isso em uma ultrapassagem ou quando o carro está carregado faz uma enorme diferença, principalmente na estrada. O Renault Kardian também agrada pelo espaço interno. Outra vantagem que a gente pode citar do Renault Kardian sobre o Fiat Pulse são as suas dimensões internas. Vamos lá. Apesar dos dois modelos aí terem praticamente as mesmas dimensões externas, na faixa de 4.10 metros, o espaço interno no Renault é maior devido à distância entre eixos. O Kardian tem 2.60 metros de entre-eixos contra apenas 2.53 do Fiat Pulse. Podemos ver essa diferença na prática no espaço no banco traseiro, que é muito maior no Kardian, e também no porta-malas, sendo que o Renault tem 410 litros contra 370 do Fiat. Equipamentos do Renault Kardian mais barato. Outro destaque que a gente pode citar também a favor do Renault é com relação à sua lista de equipamentos. Apesar da versão de entrada aí, elas ter um preço convidativo, ela é muito bem equipada. Ela já vem com painel digital de 7 polegadas, 6 airbags, sistema multimídia com tela de 8 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ar-condicionado digital automático, isso mesmo, a versão de entrada do Kardian já vem com ar-condicionado digital. Há também faróis Full LED, lanternas em LED, retrovisores elétricos, vidro elétrico nas 4 portas, piloto automático, limitador de velocidade, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, volante aí com ajuste de altura e de profundidade e também multifuncional, sistema start-stop
que é aquele sistema ali que desliga o motor temporariamente quando o carro para no semáforo para economizar combustível. Há também monitoramento da pressão dos pneus, rack no teto funcional, um modo econômico de condução e com destaque também para as rodas aro 16 com a calota, apesar de ser rodas de aço, pessoal. Essas calotas, vou mostrar para vocês aqui, elas têm visual bem interessante, aparece rodas em liga leve com acabamento diamantado. Você só vai perceber que essa versão não tem rodas em liga leve se você chegar bem perto. Elas cobrem praticamente toda a roda aqui. É bem interessante. O interior de Kardian mais barato também tem bom acabamento. Outro ponto positivo do Renault, pessoal, frente aos rivais, é com relação ao seu acabamento interno. A gente vê que essa foto aqui é da versão de entrada. A gente já nota aqui que ele já conta com um acabamento similar ao das versões mais caras. Por exemplo, o painel tem acabamento em black piano, o volante também, as portas têm maçanetas em material acetinado, material brilhante. O teto também é bem legal, ele conta com um acabamento na cor escurecida, assim como as colunas. Vale também destacar, pessoal, os bancos. Mesmo na versão de entrada, ele conta aí com revestimento premium, com costuras em vermelho. E esses bancos dianteiros são bastante largos, tendo essas laterais aí que ajudam em viagens mais longas. Um acabamento bem interessante na cabine do Renault Kardian de entrada. O Fiat Pulse poderia entregar um pouco mais pelo que custa. Vamos lá. A versão de entrada do Pulse, ela vem com painel tradicional, analógico, enquanto o Renault já tem painel digital. A multimídia tem aí o mesmo tamanho, tela de 8.4 polegadas, porém a maior diferença aí, na minha opinião, é com relação aos airbags. A versão de entrada do Pulse tem apenas 4 bolsas contra 6 airbags do Renault. Basicamente, quem vai ali no banco traseiro do Fiat Pulse não tem proteção de airbag, porque nessa versão a Fiat tira ali o airbag do tipo Cortina, que justamente protege quem viaja no banco traseiro contra impactos laterais. Vale a pena a gente também comentar sobre o Citroën Basalt Feel, podemos dizer que ele tem o melhor custo-benefício para quem busca espaço interno. Certamente você já deve estar pensando, mas hoje em dia o melhor custo-benefício entre os SUVs de entrada é do Citroën Basalt. Realmente a gente concorda. O Citroën Basalt hoje, agora em dezembro de 2024, ele parte aí de R$ 89.990. Uma diferença de quase R$ 17.000 aí em relação ao Fiat Pulse e o Renault Kardian. Realmente o Basalt tem o melhor custo-benefício, porém há alguns pontos aí que vale a pena a gente comentar. Primeira coisa é que os valores do Basalt atualmente no mercado são promocionais. Como o carro é um lançamento, a versão de entrada anunciada aí por R$ 89.990, na verdade em breve custará R$ 96.990. A versão CVT, que hoje tem aí preço de R$ 96.990, sairá por R$ 112.290. Outro ponto também que é bom a gente ficar ligado é com relação ao motor 1.0 de apenas 75 cavalos da versão de entrada do Citroën Basalt, Lembrando que aqui estamos falando de um carro grande, equipado com motor 1.0 Fire, que é o mesmo motor que equipa o Fiat Mobi, ou seja, deve faltar potência aqui. O motor tem 71 cavalos com gasolina ou 75 cavalos com etanol. Além disso, também o Basalt, pessoal, ele é menos equipado em relação ao Pulse e em relação também ao Kardian. Ele tem apenas 4 airbags, os seus faróis não são em LED, porém o que mais pega aqui, na nossa opinião, é com relação ao acabamento da cabine, que é bem simples. Há alguns detalhes que acabam até decepcionando, sendo que o vidro elétrico traseiro do Basalt, ele fica numa posição ali que ele é compartilhado com o passageiro e o motorista, no console central, no fundo ali atrás do banco. O que é bem complicado, principalmente quando vão 3 pessoas atrás, já que o botão não fica na porta, e sim no meio das pernas ali do passageiro que vai no meio. Algo bem complicado, infelizmente aí foi feito para economizar 2 botões e fiação para você colocar ali nos vidros traseiros. O Renault Kardian é econômico. Os números de consumo do Renault Kardian são interessantes. Ele faz com gasolina 12,3 na cidade ou 14 km por litro na estrada, enquanto que com etanol ele roda 8,4 na cidade e 9,7 na estrada. Apesar do motor do Fiat Pulse ser quase 30 cavalos mais fraco em relação ao Kardian, a diferença no consumo entre os dois não é tão grande assim. O Pulse 1.3 ele faz 12,5 km na cidade, alcançando até 14,7 km por litro na estrada. Já com o etanol, os números são os seguintes: 9 km por litro na cidade ou 10,4 na estrada. Claro que o Basalt, por ter um motor mais fraco aí de apenas 75 cavalos, é o que tem o melhor consumo dessa galera aí, desses SUVs com câmbio manual. O Citroën ele faz 13 km por litro na cidade, alcançando aí 14,6 na estrada. Enquanto que com etanol, os números são os seguintes: 9,3 km por litro na cidade ou 10,2 na estrada. Mas a diferença de potência aqui é algo considerável. O Citroën Basalt de entrada ele é 32 cavalos mais fraco em relação ao Pulse de entrada
e 50 cavalos mais fraco em relação ao Kardian. Conclusão: o Renault Kardian Evolution manual por R$ 106.990 tem aí o melhor custo-benefício entre os SUVs de entrada no mercado. Afinal, o modelo já vem com motor turbo de 125 cavalos, bom espaço interno, bom acabamento e uma lista de equipamentos bem interessante pelo que custa. O Fiat Pulse ele agrada pela lista de equipamentos, mas fica bem difícil justificar o preço de R$ 107.990 tendo aí motor 1.3 turbo aspirado de apenas 95 cavalos. Já o Citroën Basalt ele se destaca, claro, pelo seu espaço interno, que é disparado o maior da categoria, tendo aí 4,34 metros de comprimento e distância entre eixos de 2,64 metros, cerca de 4 centímetros maior em relação ao Kardian. O porta-malas do Basalt também é o melhor, tem 490 litros. Ele chega a superar inclusive SUVs como Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta. O preço, claro, R$ 17.000 mais barato em relação ao Kardian, também chama atenção. Porém, os valores do Basalt são promocionais e o fato da versão de entrada vir com motor 1.0 aspirado de 75 cavalos, que é usado no Mobi, não é muito interessante pensando no custo-benefício. Afinal, é um carro grande e que deve sofrer bastante quando está carregado. Por isso aí a vantagem do Renault Kardian. E é isso aí, pessoal, deixe sua opinião sobre cada um dos modelos. Deixa também, se tiver alguma dúvida também, posta aí que a gente responde, beleza? Muito obrigado por ter assistido, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.